tema dessa mensagem é a missão dos 70 discípulos. Mas antes de nós entrarmos nesse trecho de Lucas, eu quero compartilhar aqui, abra comigo Lucas 9. Lucas 9, no capítulo 57, 9, versículo 57, perdão. Lucas 9, verso 57. Olha o que diz o Senhor. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, disse-lhe um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: as raposas têm seus covis, as aves do céu ninhos, mas o Filho do homem não tem onde inclinar a sua cabeça. Amém, irmãos? Vamos orar. Pai, Espírito Santo de Deus, me coloco, Deus, na tua dispensação do teu Espírito neste momento, Senhor Pai. Eu peço que a tua igreja receba a tua palavra, nada de mim, mas tudo do Senhor. Que essa palavra seja revelada no corações dos teus filhos, que eles sejam transformados, sejam renovados pelo poder do teu Espírito, o poder da tua palavra. Que os olhos espirituais, papai, venham se abrir nessa noite, que os ouvidos espirituais venham se abrir nessa noite, que os teus filhos possam ter clareza da tua palavra e a importância daquilo que o Senhor quer fazer na vida dos teus filhos. Assim eu oro e abençoo, em nome de Jesus, amém. Esse trecho da palavra aqui nos diz, em Lucas 9, 57 a 58, Jesus, ele recriminou aquele homem com essas palavras, dizendo assim: as raposas têm os seus muitos covis, e as aves do céu têm os seus ninhos. Ele estava dizendo para aquele homem que ele tinha mais de uma casa. Covis fala casa. Que ele tinha mais de uma mulher, entende? E que ele tinha, e por isso ele não poderia seguir Jesus. E quando ele fala dos seus ninhos, ele estava dizendo para aquele homem que aquele homem tinha mais de que um altar, ele tinha 2 altares, e que ele estava entrelaçado com os negócios dessa vida, e que ele estava servindo a Deus e servindo a Mamon, o dinheiro. Então ele não poderia servir a Deus e a Mamon, ele precisava escolher. E ele disse assim, que o Filho do Homem, diga, o Filho do Homem, não tem aonde inclinar a sua cabeça. Jesus aqui, ele ensina que o Filho do Homem não tem onde inclinar a sua cabeça. E muitas vezes nós ouvimos pregar, muitos evangelistas, muitos pastores pregando essa palavra, dizendo que Jesus não tinha uma casa. Quem já ouviu isso? Levanta a mão, irmãos. Quem já ouviu falar que Jesus nunca teve casa? Que não tinha onde morar, que não tinha onde inclinar a sua cabeça? Por causa desse texto aqui. Pastor, isso é verdade? Não, é mentira. Jesus tinha casa, Jesus tinha posse, Jesus tinha barco, Jesus tinha casa. E muitas pessoas falam que Jesus era uma pessoa pobre, desprovida, e que não tinha onde inclinar sua cabeça, porque não tinha nem onde morar. É mentira. Muitos versículos bíblicos diz que Jesus recebia as pessoas em sua casa. E lá em Esdras capítulo 6, no versículo 11, Jesus foi condenado à cruz. E da sua casa foi tirada a viga principal, aonde que, quando tira a viga principal, a casa cai e vira um monte de montulho.
E por isso que quando Jesus estava na cruz, ele disse para João: João, eis aí a tua mãe, eis aí o teu filho. Mulher, eis aí o teu filho, cuida da minha mãe, João. Era uma das coisas que quando eu me converti, eu tinha muita dúvida disso. E esse texto veio e tirou a minha dúvida. De Esdras capítulo 6, versículo 11. Então Jesus tinha casa. Jesus era provido. Jesus era abençoado. E é importante nós entendermos isso, porque muitos evangelhos misturados são pregados por aí, e nós ouvimos tantas coisas, que hoje, muitas vezes, nós achamos até que nós temos que sofrer, que a nossa vida é uma vida de sofrimento, que nós temos que passar por aflições, por sofrimento, e está tudo certo. Mas isso não é verdade. Só está em sofrimento aquele que está ainda no mundo, quem está debaixo de lei. Mas aquele que entende a graça, aquele que está em Cristo, aquele que entende a graça e está vivendo a graça de Deus, ele vive em paz, ele vive em Cristo. Amém ou não amém, irmãos? Nós só podemos ter aflição se nós estivermos no mundo. Qual que é a nossa aflição? A nossa transformação. Quando nós sofremos, pastor, quando nós deixamos o pecado, quando nós deixamos a carne, matamos a carne, quando nós deixamos o adultério, a prostituição, quando nós deixamos o cigarro, os vícios, quando nós deixamos as coisas, isso dói em nós, porque nós somos alimentados pela carne, nós queremos a carne, mas quando nós aceitamos Jesus, aceitamos a Cristo, automaticamente o Espírito de Deus vai nos convencer da justiça, do pecado e do juízo, e nós vamos ser libertos. Nós estamos sendo libertos aos poucos, e isso nos causa dores, aflições no nosso corpo. Nós temos vontade de muitas coisas, até nós sermos libertos para a honra e glória do Senhor. Amém, irmãos? E isso é as aflições do corpo. E isso nós somos afligidos, nós somos testados a todo momento. E o nosso nível espiritual, conforme nós vamos aprendendo, o nosso nível espiritual vai se elevando. Nós começamos a viver pela fé e não por vista. E é importante você entender isso, porque muitas pessoas dizem: eu sou crente, mas só vive pela vista. Mas não tem fé. Não crê. Ele escuta uma palavra e diz: Deus diz, você vai ser abençoado, mas ele diz: eu não creio. Quem está entendendo? Mas a Bíblia diz que você é abençoado, se quiseres e me ouvires, comerás o melhor dessa terra, mas eu não creio. Muitos dizem assim. Por quê? Porque você olha para você e fala assim: eu não mereço ser abençoado. No fundo é assim. Porque muitos pensamentos na sua mente vêm dizendo assim: você não merece, você fez isso, você é pecador, você não sei o quê. Mas Cristo veio para os doentes e não para os sãos. Amém ou não amém? Ele veio para ele veio para os pecadores. Ele não veio para aqueles que eram, que não tinham pecado, que se titulavam, os doutores da lei, os mestres. Muitos se titularam santo. Até hoje, muitos se titulam santo. Se dizem que não tem pecado, mas a palavra diz em 1 João que não há um sequer que não pecou e que não peque. Todos pecaram, todos pecam. Nós pecamos todos os dias. Mas a graça de Deus está em nós, Cristo. E Deus não olha para nós, Ele não olha para nós os nossos pecados, Ele olha para Cristo que está em nós. E por isso que você é abençoado, amém ou não amém? Então você tem que ter alegria. Você não tem que ter tristeza. Você não tem que ter aflição, quem está entendendo? Você não tem que aceitar a aflição na sua vida, sofrimento, mas você tem que falar: Cristo, muda em mim essa história. Muda em mim essa vida que eu estou tendo. Muda em mim. Eu quero ser mudado, eu quero ser transformado a cada dia. Eu quero ser mudado. Eu preciso disso, Deus. Você tem que ter isso. E toda vez que a palavra diz que você é abençoado, você fala: eu creio. Que Deus vos abençoou. A pastora abriu um culto falando sobre isso em Efésios capítulo 1, versículo 3. Que Deus vos abençoou, já vos abençoou na cruz. Ele morreu para este propósito e Ele ressuscitou para este propósito.
Amém, irmãos? Agora, se você crê nisso, e você sabe que você é abençoado, e você crê na palavra, tudo muda. Pastor, mas eu não entendi bem. Então você está vivendo na lei, você não entendeu ainda. Então por isso que você não está desfrutando do favor de Deus, porque o favor de Deus é para quem não merece, não para quem merece. Amém ou amém? Isso não quer dizer que você pode sair pecando, isso não quer dizer que você pode sair fazendo um monte de coisa errada, não tem nada a ver isso. Mas isso quer dizer que você tem que ser, diz assim, não é por mim, mas é por Cristo. Não é por mim, mas é por Cristo que eu sou abençoado. Não é porque eu mereço, mas é porque Ele me deu de graça. É isso. Agora, toda vez que você vai se aperfeiçoando, fazendo a vontade de Deus, tudo vai mudando na sua vida. Amém ou não amém, irmãos? E o Senhor, Ele quer chamar você, chamar sua atenção nessa noite, e falar uma palavra aqui, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1, que nós temos um corpo e que esse corpo ele vai ser desfeito, e que esse corpo nosso ele tem uma validade, e ele vai ser desfeito. Observe lá, 2 Coríntios 5:1 diz assim: porque sabemos que se a nossa casa terrestre, o nosso corpo, este corpo aqui, essa matéria aqui, se a nossa casa terrestre, deste tabernáculo, está dizendo, se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa, que não feita por mãos, vírgula, eterna, nos céus. Amém ou não amém? Então você tem um corpo que vai se desfazer, sim ou não? Essa matéria aqui vai se desfazer, pode se fazer a qualquer momento. Quando Deus te chamar, você precisa ter um corpo não feito por mãos humanas, não é, mas um corpo do céu. Que corpo que é esse, pastor? Um corpo glorificado, um corpo de glória, ou um corpo imortalizado. Por quê, pastor? Porque há 3 corpos no milênio. Os corpos naturais, que vai entrar lá, já falei isso aqui para a igreja, vai entrar gente no milênio com corpo natural. Vai entrar alguns que vão ter o corpo imortalizado, que são os crentes derrotados. Aqueles crentes que não fizeram a obra, não fizeram a vontade de Deus, vão ter um corpo imortalizado, disciplina durante 1000 anos, durante o milênio. A palavra diz em Apocalipse. Então serão disciplinados durante 1000 anos, com o corpo imortalizado. Não vai morrer, mas vai sofrer ali. É um corpo diferente. Mas os vencedores, aqueles que fazem a vontade de Deus, que estão na obra, fazendo aquilo que o Senhor quer, e estão evangelizando, estão fazendo célula, isso, aquilo, outro, que estão trazendo pessoas para Cristo, esses terão um corpo glorificado, um corpo de vencedor, como os anjos, um corpo com asas de anjos que voarão. Imagina? E morarão na cidade, junto com Cristo. Os vencedores vão morar junto com Cristo, diz a palavra lá. Se você quer ler depois lá, você lê lá no Isaías capítulo 60. Aí você vai lendo ali para frente, você vai encontrar e você vai lendo. E serão como asas de anjo, voarão, vamos voar. E vamos até a Nova Jerusalém voando, e desceremos sobre a face da terra, aonde que estará ali o povo sendo disciplinado, com o corpo imortalizado e também com um corpo de terreno, um corpo também que se desfaz, um corpo carnal. Agora, Deus te chamou para ter um corpo de glória. Deus chamou eu e você para fazer a vontade dEle. Quem está entendendo agora? Amém ou não amém, irmãos? Olha o que diz aqui, versículo 2: e por isso também gememos. Gemer quer dizer o quê? Transformados pelo Espírito, desejando ser revestido da nossa habitação. Olha só, desejando ser revestido da nossa habitação, que é o céu. É o desejo nosso
Precisa ser o meu desejo, o seu desejo, ter um corpo de glória. Desejar ter habitação, ser habitação de Deus e ter um corpo de glória. Mas para mim ter isso, eu preciso fazer aquilo que Deus quer. Fazer a vontade de Deus. Deixar Deus fazer através de mim a vontade dEle. Amém ou não amém? Versículo 3 diz assim: se todavia, estando vestido, não fomos achados nus. Se todavia, estando vestidos, não fomos achados nus. Ou seja, irmãos, nós vamos encontrar muitas pessoas que vão chegar, que vão se apresentar naquele dia nu. O que é estar sem nu? O que quer dizer estar nu? Sem o selo, sem o Espírito Santo, um corpo mortal, despido, um corpo carnal, e muitos vão ser encontrados nu, porque não aceitaram a Cristo, porque não batizaram, não desceram as águas, não tiveram uma vida com Deus, uma vida santa, então vão ser encontrados nu. Mas qual que é o nosso desejo como cristão? Levar Cristo para todas as criaturas. Amém ou não amém, irmãos? O que Jesus disse? Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Amém, irmãos? Então qual que é a nossa função como crente? O ide, uma ordem que Deus deu. Prega o Evangelho para todos, para que eles não sejam encontrados nu, para que ele tenha a oportunidade de ser salvo por Cristo, para que ele creia no Salvador, para que ele tenha uma vida plena e abençoada. Amém, amém? Amém ou não amém? E é importante nós entendemos isso, irmãos. Observe aqui, versículo 4. Porque também nós, o que estamos nesse tabernáculo, nessa casa aqui, gememos, carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido, tragado pela vida. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor, o Espírito Santo. Quem que é o nosso penhor? O que quer dizer penhor? É a nossa garantia. O penhor é a garantia. Então quem é que vai nos garantir a nossa salvação? É o penhor. Pastor, eu já aceitei Jesus. Pastor, eu já fui batizado. Você tem um penhor. Você tem a garantia da sua salvação. É isso aí, a salvação. Mas o reino de Deus é conquistado por o esforço. Qual é o seu esforço? Matar a sua carne e fazer a obra de Deus, a vontade de Deus. Porque, irmãos, a coisa mais é difícil, irmãos, fazer a vontade de Deus. Não é, a difícil não é fazer a obra, porque a obra já está pronta. O difícil é você fazer a vontade de Deus, está dentro de você, porque nós somos carnais. É difícil você acordar cedo e falar assim: eu vou lá orar para aquela irmãzinha, para aquele irmão, eu vou abrir uma célula, eu vou ser um líder em treinamento. É difícil, porque você tem que matar a sua carne. É ou não é? Você tem que matar a sua carne. Porque, eu não gosto das pessoas em casa, porque o povo suja a casa, porque as crianças sujam, tem que matar a carne. Por causa que isso não pode, porque aquilo não pode, você tem que matar a sua carne. Então o difícil não é fazer a obra, porque a obra já está pronta, mas o difícil é matar a sua carne, é deixar Deus falar com você, é você fazer aquilo que Ele quer. Mas sabe o que você quer? Sabe o que nós queremos muitas vezes? Nós queremos fazer a nossa vontade. Daí nós falamos assim: Deus falou comigo, Deus falou comigo, ele quer que eu faça isso, Ele quer que eu faça aquilo. Irmão, para de falar asneira, faz aquilo que Deus quer mesmo. Não faz a vontade da sua carne, faz a vontade de Deus. Você acha que Deus não quer que você faça a obra? Que você faça a obra não, que você participe. Você acha que Deus não quer que você participe da obra dele? Que você tenha um corpo glorificado? É o maior desejo dele. Que você seja um vencedor, uma vencedora. É o maior desejo dele que você seja um líder, uma líder de célula, de criança. Você cuide de mulheres, cuide de crianças, seja ganhadores de criança. Quantas crianças hoje, irmãos, estão nesses bairros sendo abusadas sexualmente,
sendo oprimida, sendo espancada por muitas pessoas. Quantas crianças estão se perdendo? E nós aqui estamos cruzados, nossos braços, sem fazer nada. Quantos pais, mães estão se separando neste momento? Quantas famílias estão se separando neste momento? E nós estamos de braços cruzados, sem fazer nada. Essa é a nossa função. Se você tem um chamado de Deus, eu acredito no chamado de Deus, porque Deus chamou a todos, amém, amém? Mas poucos foram escolhidos. Você está aqui porque você foi escolhido, amém, irmãos? Você não está aqui de graça, você está aqui porque você foi escolhido. Então, se você foi escolhido, é para fazer o quê? Fazer a vontade dEle. E a vontade dEle é evangelizar, a vontade dEle é você faça, cuide de pessoas, pregue o evangelho para pessoas. Pastor, eu não sei pregar, não é você que prega, é Jesus que prega através de você, Ele está em você, Ele vai fazer, Ele vai falar, Ele vai usar a sua boca, para você fazer aquilo que Ele quer. Mas se você ficar segurando a sua carne, você não vai fazer. Você vai colocar empecilho sempre empecilho. Hoje eu não vou por causa disso, eu não vou por causa daquilo, eu não vou por causa daquilo outro. E sempre a obra vai estar paralisada. Então o trabalho de Satanás, já falei isso aqui, já preguei isso aqui. O trabalho de Satanás é paralisar o seu ministério. O trabalho de Satanás é deixar você paralisado, não deixar você fazer a obra dele. Porque assim você não perde a salvação, porque é graça, mas perde o reino. E quantas pessoas estiverem paralisadas, menos pessoas vão ser tocadas pelo Espírito Santo de Deus, menos pessoas vão receber o selo, menos pessoas vão se salvar, porque você está paralisado. Quem está entendendo aí? Então qual que é o trabalho de Satanás? Te paralisar. Porque se ele paralisa você, o inferno prevalece. Porque as pessoas estão morrendo todos os dias, jovens se drogando, jovens se matando, pessoas estão se matando, e nós estamos fazendo o quê? Paralisados, com o nosso ministério paralisados. Crianças estão caindo no caminho errado, usando todos os tipos de álcool, bebidas, drogas, todas essas coisas estão acontecendo. Irmãos, detalhe, está na frente dos nossos olhos. Amém ou amém? Você deve morar num bairro, numa rua onde você vê algumas coisas acontecer, e você fala, meu Deus, aconteceu isso com a filha de fulano, ciclano, beltrano, mas parece que é tão bom, é ou não é verdade? Irmãos, está nos nossos olhos, e nós estamos fazendo o quê? Paralisados. O Senhor hoje Ele está chamando você para uma obra que já está pronta, uma obra que Ele edificou, mas uma obra que Ele te chamou para participar. É um privilégio participar, ser enviado para fazer a vontade dEle. Amém, amém? Deus chamou você para fazer a diferença. Amém, irmãos? Glória a Deus. Continua o texto ali. Quero aqui falar no versículo 59. Que Deus Ele enviou, eu não sei se aqui no texto aqui, ele diz aqui, Ele enviou alguns 70 discípulos, enviou os 70 discípulos, ou seja, 70 ovelhas, amém ou amém? Porque discípulos só tinha 12, mas ele tinha 70 ovelhas que estavam acompanhando ele há 3 anos, amém ou não? Amém ou amém? Eles eram discípulos, sim ou não? Sim ou não? Eles eram apóstolos, sim ou não? Eles eram discípulos, mas não eram apóstolos. Eles eram ovelha, como cada um de vocês. Ovelha. E Jesus chamou as ovelhas e disse assim, vai de 2 em 2, de cidade em cidade, prega o evangelho. Achou o texto? Achou o texto aí? Vê para mim se é o Lucas 9, que eu acho que eu devo ter confundido aqui, 9:59. Que fala dos 70 lá.
ele enviou de cidade em cidade, de casa em casa, para pregar o Evangelho. E ele disse assim: quando estiver no caminho, não para ninguém, não pare. Por quê? Porque se você parar, você que é ovelha, vai ser comida pelo lobo. E quem são esses lobos? Quem são esses lobos? São as pessoas que são contra o Evangelho, as pessoas que querem te colocar em caminhos errados, são pessoas que, disfarçadas muitas vezes de ovelha, te levam para um mau caminho, são lobos. E ele diz assim: não para ninguém, vai direto na casa onde eu te enviei, e entra naquela casa e diz assim: a paz esteja nesta casa. Quando chegar naquela casa, diz: a paz esteja naquela casa. Se eles abrirem a porta e dizer assim: amém, e você entra naquela casa e permaneça lá e coma de tudo que te der, e não saia de lá enquanto a obra não seja feita. Eles foram enviados de 2 em 2, e eles saíram, e através daqueles 70 discípulos, 70 ovelhas, a obra foi tremenda. Depois eles voltaram contando, dizendo assim: nós vimos o diabo cair do céu, Satanás caindo do céu, quando eles estavam lá. Sabe por quê, irmãos? Porque eles foram revestidos do Espírito Santo de Deus. Muitas vezes você olha aqui e você fala assim: mas quem tem que fazer a obra, quem tem que pregar, quem tem que fazer visita é o pastor. Não é o pastor, é as ovelhas. Por isso que ele enviou as ovelhas de 2 em 2, indo nas casas e nas cidades, pregando por onde ele ia de vir. Amém ou não amém? Depois disso, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-lhes diante da sua face, de 2 em 2, e todas as cidades e lugares aonde havia de ir. E diz-lhes: grande é em verdade a ceifa, a seara, e os obreiros são, diga, poucos. Rogai, pois, o Senhor da ceifa, que envie os obreiros para a sua colheita. Ide, e eis que eu vos mando como cordeiros no meio de lobo. Olha só, ele estava mandando o quê? Ovelhas no meio de lobo. Ovelhas no meio de lobo. Estava mandando pessoas que não tinham experiência tanta, mas no meio de lobo. Quem está aí? Pastor, por que essas ovelhas não foram devoradas? Porque elas foram revestidas do poder de Deus. Jesus revestiu elas e disse: vai, e aonde você chegar, vai haver milagre nas casas, pessoas vão ser curadas, pessoas vão ser tocadas pelo poder do Espírito Santo, vai acontecer milagre, vai ressuscitar até mortos. Amém ou não amém? Ele não te deu essa autoridade para mim e para você? Sim ou não amém? Amém ou não amém? Ele nos deu essa autoridade para nós. E o que nós fazemos com a autoridade que Deus nos deu? Nada. Você diz assim: eu não posso, eu não tenho tempo, eu não posso pregar, eu não posso, não dá tempo. Por que não dá tempo? Porque eu estou envolvida com muitos covis, tem muitos covis na minha vida, tem muitos ninhos que estão na minha vida, que me impedem de seguir a Deus. Muitas pessoas estão entrelaçadas com o quê? Em busca de finanças, em busca de tantas coisas, que não quer deixar os prazeres da carne. Os covis, há muitos ninhos que estão ali, impedindo essa pessoa de fazer a vontade de Deus. Quem está entendendo agora? É importante nós entender isso, que Deus nos chamou para uma obra que já está pronta, e disse: a seara é grande, e nós precisamos de muitos obreiros precisam estar aqui.
Muitos obreiros têm que estar nessa obra aqui de Cascavel, nessa obra, nessa igreja. Mas depende de quem? De você. Foi Jesus que enviou você. Foi Jesus que está enviando você para ganhar pessoas, para nós multiplicar essa igreja 3 vezes até o final do ano. Amém ou não amém? Foi Jesus que enviou você para você chegar até o final do ano, você ter 4, 5, 6 pessoas que você ganhou para Jesus, cada um de vocês. Amém ou não amém? E sentado do teu lado, glorificando a Deus e dizendo assim: esse aqui foi meu pai espiritual. Esse aqui foi a minha mãe espiritual que eu trouxe para Jesus, que me tirou das trevas. Essa pessoa aqui é responsável para minha prosperidade. Amém ou amém? Foi isso que Deus fez e te chamou. Quantas pessoas nós temos que nós ajudamos a sair das trevas, trazendo para a luz, através da palavra? Quantas pessoas? Pastor, mas é o Senhor? Não, é nós somos chamados. Nós somos chamados. Todos vocês são chamados como ovelha para ir diante, fazer a vontade de Deus. Amém ou não amém, irmãos? Glória a Deus. Abra comigo lá em Romanos capítulo 8, verso 5. Diz assim: porque os que são segundo a carne inclinam para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Amém ou não amém, irmãos? A palavra diz lá em Lucas capítulo 9, no versículo 62, diz assim: ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. O que ele está dizendo aqui, irmãos? É você ser chamado para fazer a obra de Deus e ficar se lamentando, olhando para as coisas que já se passaram, olhando para o teu passado. Se você lança a mão no arado, se você já tem uma célula, se você não tem, que tenha uma célula. Se você não é, faça, põe a mão no arado, não fica olhando para trás, não fica com medo de fazer a obra, vai para frente. O Senhor já te revestiu de todo o poder, você tem autoridade no nome dEle para poder expulsar demônio, curar os enfermos, ressuscitar os mortos. Deus vai te usar do teu jeito. E Ele diz o quê? Que nós temos que ter o quê? Se nós não tivermos, se nós olharmos para trás, ficarmos olhando para trás, nós somos dignos, nós não somos dignos, nós somos aptos, quer dizer, nós não somos aptos para o reino de Deus. Amém ou não amém? Então é importante você entender que tudo que inclina, tudo que está, essa inclinação do Espírito, que Deus faz com que a gente venha fazer o quê? A vontade de Deus. Mas a inclinação para a carne vai fazer o quê? Nós se distanciar de Deus, nós se afastar de Deus. Agora é importante você entender isso, é muito importante. Nós estamos no começo do ano, amém, irmãos? Nós temos ainda 11 meses praticamente mais de 11 meses para trabalhar e ganhar, edificar, batizar, levar as pessoas ao batismo. Mas depende de quem? Diga assim, de nós. Diga assim, de mim. Levanta a mão e fala, de mim. Depende de você. Deus te chamou, Deus te enviou, Deus já fez o que Ele tinha que fazer por você. Ele deu a vida dEle por você e por mim. Ele já fez o sacrifício, já pagou os nossos pecados, as nossas maldições, as nossas dores, levou consigo na cruz, amém ou não amém? Estamos livres, somos abençoados, mas ainda não entendemos qual é o propósito.
Tem muitas pessoas que chegam e falam assim: pastor, eu estou orando muito, eu estou orando bastante, para saber qual é o propósito de Deus na minha vida. Qual que é o propósito? O primeiro propósito é o propósito universal, que todos nós somos chamados: ide e pregar o evangelho a toda criatura. O segundo propósito é o seu chamado. O segundo propósito é o seu chamado particular. É aquilo que você já tem. Como além do universal, você já tem um outro, que é a sua especialidade. Ser um líder, ser um mestre da palavra, ser um evangelista, ser, entendeu? Uma pessoa, ser um pastor, que seja. Você tem um outro chamado. Ser um ministro de louvor, ser do Ministério Kids, você tem esse chamado. Seriam outros chamados, outros talentos que Deus te deu. Ser do Ministério Jovem. Cuidado, irmãos, para você não enterrar os talentos que Deus te deu. Cuidado para você não pegar e deixar as coisas do mundo apagar os seus talentos, aquilo que Deus te confiou. Nós estamos aqui, irmãos, como eu falei, 12 meses, 11 meses ainda. Nós temos 2 encontros com Deus para fazer. Nós temos 2 encontros com a graça esse ano. Nós temos 2 cultos, 2 encontros kids este ano, né, pastor? Nós vamos fazer um em nome de Jesus. Queremos edificar uma grande casa. Queremos fazer essa igreja encher, lotar, ter 2 cultos até o final do ano. Queremos. Amém ou não amém? Amém, irmãos? Nós queremos. Mas não basta querer, tem que fazer. Querer não é fazer, irmão. Querer é uma coisa muito... Eu quero uma coisa, mas eu preciso ter uma ação, eu preciso fazer, eu preciso colocar poder, todo poder tem que ter uma ação. Se você tem um conhecimento de algo, um conhecimento vai ter poder, amém ou não amém? Mas sem uma ação ele não vale nada, só é um conhecimento. Quantos crentes que eu vejo na igreja, que é cheio do conhecimento de Deus, mas não faz nada, ele não tem ação, ele não põe em ação, então não se torna nada. Então Deus te chamou para edificar uma casa, edificar vidas, transformar vidas. Pastor, eu estou chegando agora, eu preciso de ajuda. Sim, nós estamos aqui para te alicerçar, para te ajudar, para edificar você, para sarar você para que você seja enviado como líder, amém, irmãos? Para que você faça a vontade de Deus. Nós estamos aqui para te ajudar, para que você seja sarado de todas as enfermidades, para que você mude a sua vida. Quando você se sentir segura, aí você é enviado para fazer a obra. Ninguém vai enviar você doente, a não ser que você fala: pastor, eu quero ir meio assim, mas eu quero ir aprendendo. Eu quero ser um líder de treinamento, mas eu quero ir aprendendo. E conforme eu vou aprendendo, eu vou fazendo. Quando Deus me enviou, eu e a pastora, nós estávamos sendo transformados. Mas Deus falou assim: eu tenho pressa, vai. E nós fomos sarando e fazendo a obra, sarando e fazendo a obra, sarando e fazendo a obra. É assim, irmãos. Mas você tem o privilégio de ter um pastor, uma pastora, de ter líderes aqui, de ter discipulador. Você tem o privilégio de ter pessoas que estão aqui, que já estão curadas, que já estão saradas, que vão te acompanhar, que vão te alicerçar, que vão te ajudar você a ser enviado. Por que eu tenho que fazer? Porque você tem que ter, se você quiser, é claro, você não precisa também, você pode também falar: não quero. Por que eu tenho que fazer? Porque você está em busca de um corpo glorificado. Diga glória a Deus. Você não quer ter um corpo imortalizado somente, um corpo imortalizado, disciplinado no reino, aonde que na disciplina no reino você vai sofrer dores, 1000 anos sofrendo, a palavra diz.
sendo que você pode viver e comer o melhor dessa terra aqui, porque Deus prometeu para nós que Ele nos daria, e que nos daria para que comêssemos o melhor dessa terra. Amém ou não amém, irmãos? Glória a Deus. A palavra do Senhor diz que quando eles fossem enviados de 2 em 2, não era para eles levar nem bolsa e nem alforje. Amém ou não amém? E nem sandálias. Aí tem uma revelação aqui sobre isso aí. Quem quer saber? Quem quer saber, irmãos? Olha o que diz o Senhor aqui, nessa palavra, essa revelação aqui. A bolsa, ela fala dos nossos propósitos pessoal, dos nossos negócios pessoais, né? Dos nossos afazeres, preocupação com roupa, comida, né? Com as sandálias, o que vamos colocar nos pés, o que vamos... Então, não era para levar bolsa no caminho, amém ou amém? Ele diz assim, vai de 2 em 2, mas não leva bolsa. Não é para você se preocupar com isso, só vai. Você está com a sandália no teu pé, então vai, Gilberto. Está com a roupa aí, vai, então, vai fazer. Não se preocupa não. Eu te revesti do Espírito Santo, então vai. Não leva bolsa junto para fazer, para pregar o Evangelho. Não leva suas preocupações lá. Aonde você vai? E o alforje? O alforje é um bornal. Quem conhece bornal? Um bornalzinho. O alforje é um bornal para colocar as ofertas do sustento da obra. Mas Jesus disse, não leva alforje, não leva o bornal. Não era para levar o bornal. Por que não era para as ovelhas levar o bornal? Porque ele diz assim, ó, que cada obreiro é digno do seu salário. E o obreiro quer dizer trabalhador. Amém? Então todo obreiro, todo trabalhador é digno do seu salário. Então não é para levar o bornal. Não é para você pegar a oferta de ninguém. Porque vocês são ovelhas ainda. Então vocês não têm que se preocupar com o sustento da obra do Senhor. Não é tempo de sustentar a obra do Senhor. Porque Cristo ainda havia de cumprir o propósito. Quem está entendendo agora? Cristo havia ainda de consumar a obra. Então não era, Ele enviou eles para cumprir, para anunciar o Evangelho, mas não era para levar nem bolsa e nem bornal, para recolher a oferta. Não era. Nem alforjes. E nem mais que sandálias. Era só para ir. E era para chegar lá e orar para as pessoas e dizer assim, a paz do Senhor esteja nessa casa. E se alguém não quisesse receber aquela paz, a paz voltaria para vós, e eles iam para outra casa, amém ou não amém? Vamos trazer para o nosso tempo agora. Quando você vai na casa de alguém, pregar o Evangelho, fazer uma célula, ou nós, eu e a pastora, vamos fazer uma visita, eu sempre falo que a paz do Senhor esteja nessa casa. Alguns irmãos nem respondem, a paz volta para mim. Nós voltamos com a paz do Senhor, a paz não fica. A palavra diz, está aí, ó, a paz volta. Então a paz do Senhor, quando você chega, um enviado de Deus chega à sua casa, diz a paz do Senhor, né? Permaneça nessa casa. Então quando o obreiro vai embora, ou o líder vai embora, a paz permanece daquele lar. E a palavra diz, não saia de lá enquanto a obra não for feita. Permanecei naquele lugar e comei de tudo que lhes der. Se tiver só pão, come pão. Se tiver só água, dá só água. Fique naquela casa. Porque grande é a bênção do Senhor naquela casa. Quem está entendendo? Quando um enviado de Deus chega numa casa, a paz de Deus, a presença de Deus chega também junto. Posso ouvir glória a Deus? Quem lembra aqui daquela passagem que eu já preguei aqui sobre Obed-edom? Quando Davi transportava a arca, e chegando na estrada, né, Azar tocou na arca e foi fulminado, e aquela arca ficou na estrada ali, e Davi determinou que ficasse na casa do geteu Obed-edom, na beira da estrada.
E a arca ficou na sala de Obed-edom, que era um geteu, que era de Gade. Ficou lá 3 meses. E havia uma pobreza muito grande naquela casa. Faltava tudo. Faltava tudo. Mas quando a arca entrou naquela casa, entrou a presença. Diga, a arca. Fala assim, a arca é a presença. Quando a arca entrou naquela casa, entrou também a prosperidade. E em 3 meses a arca ficou naquela casa e prosperou aquela casa. A casa prosperou. Tanto que quando Davi foi mandar buscar a arca, o geteu, Obed-edom e a sua família foi junto. Nós não podemos mais ficar sem a presença. Adivinha, Davi elegeu ele como porteiro. Elegeu ele como porteiro para acessar a arca do templo. Ele e sua família foram eleitos como porteiro. Quando a arca entra na sua casa, quando a célula entra na sua casa, quando você entende o poder da célula, entra a presença, entra a bênção. Pastor, mas você tem que crer. Você tem que crer, irmão. Você não tem que olhar a célula somente como um mecanismo, mas você tem que olhar a célula com o poder de Deus. Você tem que olhar a célula com o poder magnífico de Deus, que vai entrar na sua vida e vai te prosperar. Mas o que você faz? Diz, não, a célula é um problema. A célula é pesada. A célula não é pesada, irmão. Somos nós que somos pesados. A célula não é pesada porque somos nós que somos pesados, é nós que estamos pesados, é nós que vivemos culpados, se culpando por aquilo que nós muitas vezes estamos relutando para não ser transformado. Porque a palavra diz que a obra já está pronta, e que é Ele que fez a obra, está tudo pronto, e agora você vive na graça, na dispensação do Espírito Santo, e a palavra diz que o inimigo não nos toca, amém ou amém? Ele não pode nos tocar, então como que vai ter peso? Como que as coisas... É porque você crê que há um peso. E se você crê que há um peso, assim vai ser na sua vida. Porque tudo aquilo que você crê, a Bíblia diz assim ou é. Amém ou não amém? Então se você crê que há um peso, vai haver um peso. Você crê que a célula vai trazer prejuízo para você, que vai trazer maldição, que vai trazer problemas, que vai trazer enfermidade, que vai trazer coisas ruins para a sua casa, vai trazer. Assim você crê, assim será. Mas por outro lado, se você crê que a célula vai ser bênção, como Obed-edom creu, que a célula vai ser um poder de Deus na sua casa, como Obed-edom creu. Quem está entendendo? Se você crê que toda célula que fizer na sua casa, você cada dia mais será abençoado, cada dia mais a sua família será unida, cada dia mais haverá prosperidade no seu lar, em todos os sentidos, assim vai ser também. Amém, amém? Por quê, pastor? Porque o justo vive pela... É mais fácil eu ter fé numa coisa ruim do que uma coisa boa, não é? Tem muito crente assim, irmãos, que vive debaixo de condenação. É mais fácil as pessoas penderem por uma coisa ruim por uma coisa boa. Então por isso que eles se negam a fazer célula, se negam a orar, se negam a orar por pessoas. Pastor, eu não vou orar por aquele irmão, não vou orar por aquela irmã, porque é muito pesado. Irmão, o que é pesado para o Espírito Santo? Fala para mim. O que é pesado para o Espírito Santo de Deus? Quando eu falo que o irmão é pesado, eu estou dizendo assim, eu estou limitando Deus. Eu estou limitando o poder de Deus. E o que é pesado para Deus, irmãos? Então, quando eu assumo uma obra de Deus, quando eu vou fazer a vontade de Deus, eu tenho que estar preparado pelo poder do Espírito Santo, amém ou não amém? Eu tenho que estar revestido pelo poder do Espírito Santo, porque não é você que vai fazer, é o Espírito Santo. Agora, se você que vai fazer, o Espírito Santo, ele faz assim, ó. Faz aí, eu quero ver você fazer. Estou te olhando. Você é forte mesmo, entendeu? Aí o lobo vem e te come. Quem está entendendo? Agora vocês entenderam que dá para falar com nenhum lobo no caminho?
O lobo só vai te comer quando você dá abertura para ele, quando você faz com a força do seu braço. Mas quando você entende, crê, acredita e tem fé e fala, não sou eu, mas é Cristo que vai fazer, é Deus que vai fazer, irmãos, tudo muda. O cenário muda, a igreja muda, as pessoas são felizes, as pessoas vêm para a igreja sorrindo, alegre, e falam, eu quero entrar na presença de Deus, eu quero estar na presença de Deus, porque Ele está em mim. Então quando o louvor tocar, eu vou me abrir, eu quero, voar, eu quero sentir a presença de Deus em mim, porque eu sou templo do Espírito Santo, e Ele está em mim, tudo está diferente na minha vida, é claro. Agora, se eu quero também sentar no banco e ficar olhando para as paredes, olhando para as pessoas, olhando do lado, eu também posso, pode. Você é livre para você ser abençoado e para você ser amaldiçoado se você quiser. Quem está entendendo isso aí? É uma questão de inteligência, irmãos. Nós estamos andando num tempo aonde que a nossa fé, ela é movida agora pela inteligência, pelos pensamentos. Nós não somos mais aquele crente do oba-oba, de antigamente, do tapinha nas costas. Hoje os crentes, lê Bíblia, irmãos. Hoje os crentes, não sei, mas na comunidade lê, eu não sei por aí, mas, né, irmãos? Lê Bíblia. Os crentes vão para casa, lê Bíblia. O crente aprende acerca da palavra de Deus. Os crentes ouvem a palavra de Deus e estão praticando a palavra de Deus. Estão sendo transformados pelo poder da palavra de Deus. Mas antigamente, há uns anos atrás, nós só vimos palavras de demônio aqui, demônio ali, demônio lá, demônio não sei o quê, e que o demônio está aqui. O demônio está no garrão, irmão, está no garrão. O demônio está atrás da orelha. O demônio está no cabelo. O demônio está no... É ou não é? Você via demônio em todo quanto é lugar. É ou não é? Quem já foi em igreja assim? Quem já foi, irmãos, em igreja assim? Eu já fui, já fui em algumas também. Vê demônio em tudo quanto é lugar. Mas, pastor, tem demônio? Tem. Se você crer, ele vai ter. Tudo que você crer, vai ter. Porque tudo que você crer, você terá. Assim será na sua vida. Mas se você começar a dizer, esse meu marido é uma bênção, esse minha esposa é uma bênção, a minha casa é uma bênção, se você começar a crer nisso e determinar, se você começar a falar que Deus mudou a sua vida, transformou a sua vida, mudou as suas finanças, que Deus começar a falar, Deus, o Senhor, eu creio nisso, pelo poder do Espírito Santo, eu sei, o Senhor está em mim, você começar a determinar isso na sua vida, tudo muda. Às vezes tem um marido que é beberrão, chega em casa bêbado, caindo de bêbado, você chega e vai, esse meu marido é um pastor, eita pastor tremendo, e o bicho está babando, bêbado, olha só, que pastorzão que é esse meu marido, eu profetizo em nome de Jesus, Deus vai tirar ele desse cativeiro, Deus vai levantar ele um grande homem de Deus, pregador da palavra, é ou não é, irmãos? O que você está fazendo? Você está profetizando, você está determinando uma palavra. Mas o que a gente faz, muitas vezes? Seu desgraçado, seu bebo, vagabundo, eu vou te trair, eu vou te quebrar tudo, vou te jogar na rua, seu vagabundo, é assim, não é? Nós estamos profetizando e cada vez mais ele vai ficar mais vagabundo, mais bêbado. Vocês dão risada, né? Mas é assim mesmo, irmãos. Provérbios capítulo 18, verso 21. A língua tem poder do quê? Da bênção e da? Se você profetiza que o teu marido está chegando bêbado, mas você está um vagabundo, é um sem vergonha, é um safado, não sei o que lá, que é beberrão, todo dia, chega uma hora dessa em casa, cara, do outro dia vai chegar mais cedo, amanhecer no dia. Irmão. Por quê, irmãos? Porque a nossa palavra tem poder. Para a bênção e para a maldição, para a vida e para a morte, nós temos poder. A mulher tem que ser sábia, a palavra diz que a mulher sábia edifica então ela profetiza sobre o marido, ou o marido profetiza sobre a mulher. Tem mulher que não quer nem ver
Deus. O marido vem para a igreja e ora para a mulher. Daqui a pouco a mulher se converte. Por que se converte? Porque a palavra diz lá em 1 Coríntios capítulo 6, que o marido crente santifica a esposa que não é crente. Ou a mulher crente santifica o marido que não é crente ainda, a palavra diz. Então nós temos que fazer o quê? Crer, determinar a palavra, mudar a nossa história, queridos. Agora entenda, tudo isso, nós precisamos entender, nós temos uma obra de Deus para fazer. E a obra começa dentro da sua casa. A obra começa com seus filhos. A obra começa com você e com seus filhos trazendo para a igreja, buscando a presença, sendo sarado. A obra começa na tua rua, na tua casa, você abrir uma célula, seja de criança, seja uma célula de jovem, de adulto, seja uma célula, irmãos, para você evangelizar pessoas que precisam. Isso é obra de reino, isso é obra que vai te dar um corpo glorificado de graça. Só fazer aquilo que Deus quer, amém ou não amém? Amém ou não amém, irmãos? Então é importante nós entender isso. Essas ovelhas que foram enviadas na primeira missão, elas são dignas de um salário. E nós vimos ali que o salário que elas receberam era o quê? Comida e pouso. É ou não é? Então elas não podiam receber oferta e não podiam levar roupa. Mas elas receberiam o quê? Comida e pouso. Amém ou não amém? E hoje, qual será a nossa recompensa, minha e sua, quando nós vamos fazer a obra? Talvez você esteja se perguntando sobre isso. Abre lá comigo lá. Todo aquele que foi escolhido para participar desta obra de Deus, Deus vai te dar uma recompensa por isso. Mateus capítulo 19, verso 27. Depois o 29. 27, depois o 29. Olha só. Diz assim: então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe, apóstolo Pedro disse: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. O que receberemos? Versículo 29. E todo aquele que tiver deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, ou mulher, ou filhos, e terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Amém ou não amém? Aí eu quero dizer para você, você vai falar assim: não, mas aí eu vou receber isso aí na eternidade. Você vai fazer o que com terra na eternidade? O que você vai fazer com 100 mulheres na eternidade? Não é 100 mulher não, mano, fica feliz não. Não é 100 mulher não, irmãos. E não é 100 irmão, não é nada disso não. Pode até ser 100 irmão, mas vai saber, né? Mas vamos lá. O que Deus quer dizer aqui nessa palavra? Jesus está dizendo aqui que essa recompensa terrena que Deus está falando aqui é para quem tem direito do salário. Porque naquele tempo eles tinham direito da comida e do pouso. Hoje você tem direito da recompensa. Porque Cristo já fez a obra. E a recompensa é 100 vezes mais do que você deixar. Quem crê nisso? Quem crê nisso? Diga amém, irmãos. Se você crê, você tem que crer nisso. Está vendo por que muitos não recebem? Porque não crê. Quem crê nisso, irmãos? 100 vezes mais. Tudo que eu deixar. Mas deixar não é no sentido literal. Vou deixar minha mulher, meus filhos. Não é isso não, irmão. Você não vai deixar a esposa, não vai deixar nada. Você vai deixar por um tempo. Você vai deixar às vezes a esposa em casa para você fazer uma célula, para você ir numa célula, ou a esposa vai levar junto. Às vezes você vai deixar teus filhos, entendeu? Para você ir numa reunião. Às vezes você vai deixar, entendeu? Você vai deixar suas terras que você está cuidando, fica lá enfincado na terra lá, né? Cultivando a terra, só focado na terra, e não faz a obra de Deus. Você vai deixar aquela terra por um tempo. Você vai deixar outras coisas por um tempo, vai deixar muitas coisas. Para quê? Para fazer aquilo que Ele quer. E Ele disse que recompensará 100 vezes mais o tanto. Agora, observe. Vamos falar aqui para os irmãos entender. No milênio,
quando nós tivermos o corpo glorificado, nós vamos precisar dessa herança aqui? Sim ou não? Não. A palavra diz que nós teremos um corpo glorificado, seremos como o corpo dos anjos, amém, irmãos? A palavra diz que nós seremos como irmãos, então não tem por que ter sem mulher. Sim ou não? Está vendo? Nós vamos querer ter terra para quê? Nós temos corpo glorificado, nós somos donos de tudo. Nós temos, vamos querer o quê? Irmãos, nós teremos um monte de irmão. Lá também, porque já estão tudo já corpo glorificado e tal, vencedores e não vencedores. Teremos um monte de irmão. Então essa palavra é para quem? E que tempo que ele está falando? Essa palavra de Mateus 27 aqui é no tempo de hoje. É para nós agora, irmãos. Essa recompensa é para quem tem o salário. Essa recompensa é para nós agora. Não é para depois na eternidade. Na eternidade nós seremos como os anjos. Nós não teremos, as nossas recompensas serão como glória. Serão posições, serão reinar sobre cidades. Corpo glorificado. Autoridade. Isso será a nossa recompensa lá na glória. Mas aqui ele está falando deste tempo, ele está falando de prosperidade, ele está falando de saúde, ele está falando de paz, ele está falando de coisas, de bênçãos na nossa vida, que Jesus disse: aquele que deixar, aquele que fazer a minha vontade, aquele que fazer terá um salário, e o salário é este, a prosperidade, 100 vezes mais aquilo que você deixou. Amém ou não amém? Quem entendeu agora? Isso ficou claro, irmãos. Mas você tem que entender isso e tomar isso como fé, irmãos. É fé, é crer, é ter a certeza. A fé, põe lá, 11:1, Hebreus 11:1. A fé é um firme fundamento. É fé. Você tem que crer nisso. Crer. Se você não tem fé, como que você vai desfrutar? Olha o que diz. Ora, a fé é um firme fundamento das coisas que se esperam, e é a prova das coisas que não se veem. Mas se Deus mandou, disse que temos 100 vezes mais do que deixarmos, teremos. E se nós tiver fé, nós teremos. Deus nunca vai pedir para você fechar uma célula. Deus nunca vai pedir para você deixar alguém perecer. Deus nunca vai pedir para você virar as costas para alguém. Deus nunca vai pedir para você. Deus sempre vai pedir para você fazer o quê? Faça a minha vontade. Faça aquilo que eu vos enviei, você faça, que você faça. Eu vos enviei você para fazer. Amém, irmãos? Então é muito importante isso você entender. Olha para mim lá, Lucas 10, versículo 5. Projeta aí. Quero compartilhar isso aqui com os irmãos. Olha, diz assim: em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro, a paz esteja nessa casa. Eu quero que você veja agora o versículo 6. E se ali houver algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz, e não voltará, se não voltará para vós.